Olá, e a gente vem para esta edição do Com a Palavra, como você sabe, o seu espaço de discussão, de debates, de ideias e política também, né? E aí a gente faz um adendo aqui, como eu sempre apresento, é nessa sequência que eu apresento este espaço, que é sobretudo seu e pelo qual a gente agradece a audiência mais uma vez. Só que, raramente, né, a gente toca em debates mais de âmbito de debates mesmo, de ideias mesmo. É mais no âmbito de política, né? E é só o complemento, e política, porque é um espaço voltado para a política também. Só que nesta edição a gente vai debater, mas não deixa de ser política, mas vamos debater menos política eletiva, política eleitoral, política partidária, e vamos debater um pouco mais de ideias. Eu explico. Pelo caso em si, pela ocorrência que está motivando, precipitando aí esse debate da nossa parte, e pela entrevistada que nós temos e pela postura que ela adotou ao analisar este caso, a nossa entrevistada aqui de hoje. E foi sim também um caso que merece sim uma discussão, e muito provavelmente ainda não dimensionamos o quanto merece essa discussão. Para isso, temos o prazer de receber nesta edição aqui do Com a Palavra, Ana Cláudia Laurindo, cientista social e escritora e articulista no portal Repórter Nordeste. Bem-vinda. Olá, Felipe, parabéns pela pauta. Nós que agradecemos. Bem-vinda mais uma vez. Bom, e o motivo, agora eu coloco. Caso Maria Aparecida. Indubitavelmente, sem dúvida nenhuma, houve sim uma afronta à honra de várias pessoas. São nada mais, nada menos que 60 processos que Maria Aparecida responde, como admitido pela própria, cerca de 60 processos aí, como admitido pela própria defesa, porém há outras situações, em especial a seguinte, como a gente debateu aqui no dia dessa última prisão. Uma questão prática, como foi colocada pela defesa, de se tratar de uma prisão ilegal, que está na lei, né? Como diz está na regra. Crimes de honra, contra a honra, injúria, calúnia e difamação, tem pena de, no máximo, 2 anos. Esses crimes, como foi explicado aqui no estúdio do Jornal do Acta naquele dia, crimes que podem gerar uma prisão preventiva, que é a mais grave, que é aquela que todo mundo sabe que não tem prazo para extinguir, né? Na prática é uma que dura o tempo do processo, mas na prática não tem fim e tudo mais. Ela só é aplicada a crimes cuja pena sejam superiores a 8 anos, o que não é o caso dos crimes praticados por Maria Aparecida, e foram praticados sim. Aí a gente tem, primeiro caso, você aplicar uma medida que não cabe naquele caso, e segundo, um habeas corpus foi impetrado e foi negado pelo presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Clever Loureiro. Entre outros motivos, porque alguns dos integrantes do Judiciário de Alagoas estão entre os principais alvos das colocações de Maria Aparecida. E aí, feito aí esse preâmbulo muito longo, sobre o qual até eu me desculpo com a nossa entrevistada e com você também, mas é para contextualizar a situação, eu pergunto, foi aberto um precedente nesse caso? Sim, Felipe, foi aberto e ele continua aberto um precedente que deveria despertar setores específicos da sociedade alagoana, que serão as próximas vítimas, um pouquinho mais na frente, quando, em razão de qualquer ofício, principalmente na área de comunicação, na luta por direitos, na defesa de ações de cidadania, possa vir a desagradar
setores, oligarquias, categorias, individualidades, porque agora a comoção em Alagoas, ela ganhou status superior à própria Constituição do nosso país. Como isso? É isso mesmo. Nós temos analisado que o nosso país, com aquela ideia de polarização, que é um termo do qual eu discordo, eu não acredito que esse país é polarizado, as minhas análises não costumam ser simplistas, então uma palavra ela não dá conta de uma situação tão grande, mas nesse contexto assim visto, as pessoas passaram a alimentar uma comoção à flor da pele, que deixa a razão de lado em muitas questões. Ou seja, se é para punir o meu inimigo, não importa se é ou não é legal. E aí, 2 elementos dessa tua fala, dessa tua primeira colocação, que eu destacaria. Primeiro, você colocou já no afirmativo, que vai haver essa reação desses segmentos que se sentirem ofendidos, por assim dizer. Não colocou nem no condicional. Isso vai haver. Isso vai haver. Minimamente estudada a história do poder no mundo, nós vamos entendendo que as instituições elas foram criadas para defender os interesses de alguns. Por mais que elas pincelem, se enfeitem, digam que defende os interesses de todos nós, nós sabemos que a maior parte dos nossos direitos foram conquistados com enfrentamento, com lutas sociais, com tensionamento. Nunca foi com tapinha na cabeça, no ombro, com cafezinho, nunca foi, não. Sempre foi desagradando. Foi nessa margem de relação dialética que os despossuídos começaram a possuir alguma coisa. Essa lógica relacional não foi substituída ainda por nenhuma outra. Ou seja, para que a cidadania, que o tempo todo vem sendo bombardeada, atacada, invisibilizada e reduzida até a pó em questões como essa da Maria Aparecida, que é uma cidadã brasileira de direitos. Esta questão, ela nos leva a momentos de tensionamentos que costumam desagradar autoridades constituídas, principalmente aquelas muito viciadas em manda quem pode, obedece quem tem juízo. E quando vê alguém fazendo de frente, fica raivoso, toma para si, leva para a vida. E aí, agora já pode mandar prender qualquer pessoa de quem eles não gostarem. E outro elemento também foi ainda, que está rendendo, ainda da primeira resposta, que me chamou a atenção, foi essa questão de que despertou uma comoção, mas não foi uma comoção social, muito pelo contrário, foi uma comoção de um segmento, né? De quem? E no meio dessa comoção tem um estranhíssimo fenômeno. Nós temos em Alagoas hoje, reunidos em torno do mesmo consenso, ideólogos de extrema-direita, ideólogos de extrema-esquerda, defensores dos direitos humanos, defensores do armamento. Nós temos todos os que conjugam o tabuleiro social desse Estado consensuados em torno de uma ação arbitrária ao arrepio da lei. Que tipo de comoção é essa? Nós classificamos sem nenhum esforço, porque a história alagoana, infelizmente, ainda carece de referências autônomas no decorrer das situações sociais. Nós somos aquele Estado onde o apadrinhamento é alguma coisa que chama a possibilidade de benefícios futuros, benefícios para mim, para os meus, benefícios relacionais. Nós vamos agregar em grupos de elite. Nós temos aqui um vício histórico de subserviência ao poder. Então, o poder foi afetado. A comoção é para com o poder.
E do poder. A partir do poder. Desde ele que toma uma medida, e essa medida, ao invés de provocar um acesso de reflexão social, esta medida gerou uma comoção solidária ao poder. E, a propósito disso, reflexão social. Você acha que haverá, em algum momento, alguém haverá de se atinar sobre isso? Ou seja, como eu costumo brincar, só uma ironia, não existe mais telefone de ficha, não é cair a ficha, é cair o crédito dessa situação, alguém se atinar, opa, peraí, isso, em algum momento isso pode acontecer ou estamos fadados a não acontecer? Na verdade, eu tenho uma preocupação humanitária, histórica e até solidária, é de que caia no descrédito. Porque, olha, o que nós temos hoje em Alagoas são as instituições em xeque. Instituições que defendem os idosos em Alagoas. Onde vocês estão quando uma idosa de 73 anos está sofrendo toda essa situação e vocês estão em silêncio? Movimento de Mulheres de Alagoas, minhas parceiras, conheço todas as que são líderes destes movimentos. Onde estão as suas vozes quando uma mulher, ela está ao arrepio da lei, aprisionada, encarcerada, porque uma outra mulher que não gostou de um posicionamento, ela agiu arbitrariamente e mandou encarcerá-la? Eu pergunto aos estimados trabalhadores, categorias profissionais de Alagoas que se organizam em associações e em sindicatos. Vocês estão percebendo que um tensionamento entre um sindicalista e um juiz um pouquinho mais raivoso pode resultar na sua prisão, e na sua prisão sem nenhum tipo de aviso, de processo? Você que desagrade o juiz, você que desagrade o patrão, amigo do juiz, você pode ser o próximo, a próxima. E além da prisão em si, tem também, num outro elemento, num outro degrau, digamos assim, não respeitar os argumentos da defesa, ao não se conceder, como eu falei, pelo desembargador Clever Loureiro, ao não se conceder o habeas corpus, que é um instrumento considerado pelos juristas como um instrumento basilar, que se aplicaria, mas não se aplicou. E você imagina, nós que trabalhamos com a palavra, todos nós que somos comunicadores e que não somos todos perfilados no hábito de relação que o poder em Alagoas está acostumado e quer naturalizar, uma comunicação servil, uma comunicação sempre agradável. Nós, que no uso da palavra e cumprindo o nosso papel social, quando escrevermos algo ou falarmos algo que desagrade estes indivíduos, vamos recorrer a um advogado reclamando o quê? Porque se para Maria Aparecida não tem habeas corpus, não tem a escuta e o respeito às ações da defesa, por que vai ter para mim, por que vai ter para você, por que vai ter para todos os que trabalham na alçada da comunicação? E eu fico muito triste quando faço essa reflexão e um comunicador me responde: mas você não faz o que a Aparecida fazia. Não é assim. Eu, como uma pessoa que trabalha com comunicação social, eu defendo o direito de todos e de todas. Porque a partir do momento em que forem as minhas razões individuais que prevaleçam em uma situação como essa, eu já não tenho uma função social como eu me proponho. Eu já me transformei em apenas um álibi para que o poder abuse de si e penalize, deixando a justiça de lado. A gente vai para um intervalo, volta já já. Neste Braskem Explica,
vamos contar como é feita a manutenção dos imóveis do patrimônio histórico nas áreas de desocupação e monitoramento. Atualmente, 20 imóveis possuem alvará para a realização das obras e metade delas estão em andamento. Profissionais especializados fazem esse trabalho, respeitando as características arquitetônicas da época em que os imóveis foram construídos. Antes do início de cada obra, os imóveis são detalhadamente analisados e os especialistas também definem os planos de escoramento e recuperação das fachadas. Detalhes sobre esses imóveis estão sendo catalogados, junto com registros feitos com escaneamento a laser e informações históricas. Outras ações serão definidas com a participação da sociedade e comunidade acadêmica. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta para este segundo bloco, tendo o prazer de ter como entrevistada aqui nossa convidada nesta edição, a cientista política e escritora Ana Cláudia Laurindo, articulista também do portal Repórter Nordeste, porque que faça esse link, porque a gente está discutindo aqui o caso de Maria Aparecida, que todo mundo já está de conhecimento sobre os detalhes. Agora, por que estamos debatendo isso com mais de 2 semanas após a ocorrência? Por tudo que a Ana Cláudia colocou aqui neste primeiro bloco, pelas decorrências disso daí, pelas consequências, pela sucessão que isso deve dar, como eu citei no começo da primeira pergunta, o precedente é muito perigoso que isso pode abrir, e como ela já citou, sobre o qual muita gente ainda não se tocou, não se atinou. E aí, para esse segundo bloco agora, eu abordaria um outro elemento que você já citou também, mas de qualquer forma nunca é demais a gente esmiuçar um pouquinho mais, que é o seguinte: em muitas situações, quando se tem algum tipo de violação, quando se tem a violação a um direito, a uma violação qualquer, existe, como ela já citou também, uma comoção social que não houve, e muita gente se identifica a partir daquela situação. Eu sou fulano, né? Nesse caso, ninguém foi Maria Aparecida. É muito importante ressaltar que fazer a defesa dos direitos da Maria Aparecida não significa apoiar o seu modus operandi, não significa concordar com o recurso de expor situações que pertencem às individualidades. Porém, não será em nome dessa situação que acaba nos levando a um posicionamento moralista, de julgamento apaixonado, como eu tenho visto, principalmente entre jornalistas em Alagoas, deixando de lado os direitos da pessoa. Nós sabemos, e quando somos estudiosos do poder, como eu me declaro, nós sabemos com muita nitidez que quem comanda o fluxo das circunstâncias são aqueles que têm poder de decisão. E os que têm poder de decisão em Alagoas já poderiam ter tomado outras atitudes, como, por exemplo, a disciplina com relação à divulgação dos vídeos, do próprio canal, as questões éticas levadas a cabo de uma maneira formal, legal, justa. No entanto, o que nós vimos? Nós vimos uma sociedade que continua sempre fingindo uma limpeza, uma asepsia que não é real. E por que eu digo isso? Porque existe nessa mesma sociedade aqueles que têm o gozo de ouvir o indivíduo fazendo o processo de difamação do outro. Quando bate em si, a situação muda. Então, Alagoas teve uma tolerância enorme com as atitudes da Maria Aparecida, sem tomar posições mais assertivas, porque o canal dela nunca foi retirado do ar.
Porque não há ação no sentido de fazer uma exemplificação, como os moralistas gostam, sem necessariamente aprisionar a pessoa. Segundo uma das contestações, uma das alegações, inclusive, de quem, né, defendeu medidas mais radicais contra ela, é de que já foi determinado, já foi tentada essa medida daí e ela não o respeitava. É muito interessante porque existem outras situações em que o indivíduo ele não tem o poder de respeitar, ele simplesmente perde aquele recurso e aquele canal. É bem verdade que também existem as possibilidades de reaver. Mas, olha, nós não estamos falando aqui de uma criadora de diásporas. Nós não estamos falando aqui de alguém que condenou milhares à morte. Nós estamos falando de uma pessoa que tem um comportamento que pode ser analisado por inúmeros vieses, mas que apenas o viés moralista foi aquele que corroborou para uma prisão ao arrepio da lei e a manutenção desta prisão, apesar desse arrepio da lei. E eu posso afirmar que eu presenciei situações, inclusive, de celebração, sabe? Comemoração, vibração. E isso é algo que, se isso está acontecendo no país inteiro, o país inteiro está precisando de uma reavaliação sobre seus focos, seus princípios, suas éticas, porque nós estamos nos afastando cada vez mais daquilo que nós defendemos como Estado democrático de direito, direitos humanos, cidadania e ética, e nós estamos nos tornando o quê? Pessoas ou adolescentes, porque a maturidade nos adolescentes ela ainda está sendo construída, adolescentes em querelas, adolescentes que vibram quando o outro cai, quando o outro se machuca, ou somos uma sociedade constituída por indivíduos que ocupam cargos importantes, fundamentais, para que essa sociedade cuide e se garanta. E aí, quando você faz essa analogia, essa comparação com situações que geraram até endosso, ou seja, as pessoas aprovarem algumas situações em que o comunicador vai de encontro aos direitos, isso me lembra muito alguns noticiários de cunho policialesco, né, o chamado mundocanismo, em que a gente viu muito isso, a exposição dos hoje tratados como acusados, aí volta para o estúdio com o apresentador, ele reforça essas palavras, a gente viu muito isso, e tanto com pessoas que vão de encontro à lei, quanto com alguns segmentos específicos. Aí eu tenho como exemplo, que me vem à memória, o caso de Siqueira em relação ao segmento LGBT, que acabou culminando com toda aquela campanha que a gente também lembra dele. Aí, volto a chover no molhado, vocês me desculpe também a entrevistada, mas quando se volta esse tipo de comunicação contra outros segmentos, contra esses segmentos que eu falei, pode, contra outros, não. E aí, sociedade alagoana, será que você ainda tem sensibilidade social para perceber que o outro, ele também é um cidadão? Que a Constituição de 1988, ela foi chamada de a Constituição mais cidadã da história do país, porque ela garantiu isso a todos, sem nenhum tipo de isenção. E nós voltamos outra vez para a sociedade alagoana, que insiste em não abrir a sua mentalidade social e preserva os nichos relacionais muito no pele a pele. Eu ouvi muitos indivíduos dizendo assim, olha, eu acho que isso não está certo, mas eu não posso publicamente defender que
isso não está certo, dizer que não está certo, porque eu conheço pessoas que foram afetadas pelas falas da Maria Aparecida e essas pessoas ficariam com raiva de mim. Nós ainda estamos nesse nível? Porque, olha, a Ana Cláudia Laurindo aqui não recebeu dinheiro de ninguém, como pessoas até sugeriram pela internet que eu estaria recebendo dinheiro, talvez da defesa, para escrever o que eu escrevo. Mas não é isso, não. É que não é possível abrir mão da maturidade após adquiri-la. E a minha maturidade, ela não custou somente anos na Universidade Federal de Alagoas e em outras universidades, não. Ela me custou experiência de vida. Ela me custou suor, sangue, lágrima, sensibilidade, que eu adquiri vendo esse meu povo, que é despossuído de poderes, sendo sempre massacrado pelos poderes. E quando a comunicação se torna um instrumento que corrobora com esse massacre, isso fala muito sobre os nossos comunicadores. A gente vai para mais um intervalo. Retorna já já. Neste Braskem Explica, vamos contar como é feita a manutenção dos imóveis do patrimônio histórico nas áreas de desocupação e monitoramento. Atualmente, 20 imóveis possuem alvará para a realização das obras e metade delas estão em andamento. Profissionais especializados fazem esse trabalho, respeitando as características arquitetônicas da época em que os imóveis foram construídos. Antes do início de cada obra, os imóveis são detalhadamente analisados e os especialistas também definem os planos de escoramento e recuperação das fachadas. Detalhes sobre esses imóveis estão sendo catalogados, junto com registros feitos com escaneamento a laser e informações históricas. Outras ações serão definidas com a participação da sociedade e comunidade acadêmica. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este terceiro e último bloco, tendo aqui, e a gente sempre ressalta, né, aquela situação, o terceiro e último bloco, infelizmente, porque a gente está encerrando aí essa discussão, mas como você está vendo, uma discussão que rende, uma discussão com uma entrevistada que tem muito o que colocar sobre esse aspecto, sobre vários outros, e aí eu voltaria àquele elemento, né, que você também já destacou, mas aí a gente detalha, aprofunda um pouquinho mais. A situação, algumas situações que estão presentes na pessoa da Maria Aparecida. Condição feminina, condição de uma idosa, alguém que não está aparentemente vinculado a grupos, alguém que está aparentemente solitária, isso pesa também na decisão, ou seria... ou ela não sofreria isso, ou nem sequer chegaria a dizer se estivesse, por exemplo, ligada a algum grupo, a algum veículo maior. Infelizmente, no caso da Aparecida, o perfil de trabalho que ela desenvolve, a utilidade que ele tem é para quem se esconde na surdina. Então, os que gostam daquele tipo de trabalho, obviamente que, num momento como esse, eles deixam ela solta, só, e servindo de bode expiatório para uma sociedade que mantém inúmeros elementos de perversão em seus núcleos e agora, falsamente, se sente redimida, criando uma fake news de que o mal em Alagoas acabou, houve, enfim, punição, a Maria Aparecida está presa, ninguém mais comete crime no estado de Alagoas. E essa sociedade, ela tem um perfil extremamente transtornado. Por quê? Porque se Maria Aparecida, ao invés de ser a mulher solitária que ela de fato é, ela estivesse agregada a algum
elemento maior de poder concreto, e não aqueles que ela fica alardeando no seu trabalho de muitas falas, certamente ela não estaria hoje passando pela provação que ela está. Na verdade, além do precedente, existe aquele hábito que o poder nordestino, coronelista, aí entra bem alagoano, tem de mandar recados. Olha, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. E aí ela está padecendo para mostrar a outros que pode mexer até certo ponto, mas chegou em núcleos como os que ela chegou, aí já é demais. Mas é óbvio que eu estou trazendo isso aqui numa metáfora, porque são questões tão duras e dolorosas, onde nós, que estudamos Alagoas, nós compreendemos falas de Ledo Ivo, falas de Dirceu Lindoso, que arremetem a um amor que mistura em dor intensa para com essa terra, porque essa é uma terra que nasceu, que foi criada somente para dar vida a quem está ligado aos poderes. Os demais servem para sustentar esses poderes, e não duvide de que o trabalho que a Aparecida fazia também tem lá uma função nesta sustentação de poderes. Ou seja, ela não era tão inútil assim. Existiam aqueles que gostavam do que ela fazia. Mas quando ela precisa de cidadania, quem mostra a cara para falar da necessidade da garantia de direitos é exatamente as pessoas que não corroboram com aquele tipo de prática, as pessoas que olham para ela como cidadã, e a controvérsia alagoana ela está exposta, ou as vísceras, como eu coloquei em um dos meus textos. Tem de ter essa responsabilidade, que não havia nessa apuração da Maria Aparecida. Frise-se também, reconhecido pela própria defesa, cerca de 60 processos por algum dos casos de crimes contra a honra, crimes, sim, injúria, calúnia, difamação, pelo menos 5 colegas nossas, jornalistas, atentadas em sua honra por colocações de forma exposta pela Maria Aparecida. Tudo isso houve, não deixou de haver, não deixa de estar presente. O que a gente está colocando aqui são outros elementos, são essas condições. Alguém que falou ser punido com um tipo de prisão que não se aplica a isso daí, e todos esses outros elementos que muito bem foram colocados pela nossa entrevistada. E apesar de tudo que você já colocou aqui muito bem, é inevitável a gente fazer isso enquanto pergunta. Reflexões a tirar daí. Haveremos, primeiramente de tudo, haveremos de aprender alguma coisa, ou essa condição que você falou, não, agora não há mais crimes sendo cometidos, Maria Aparecida está presa, está tudo bem, vai silenciar. É importante trazer que existem veículos de comunicação em Alagoas que chegaram a acumular 200 processos. A maior parte desses processos, dano moral, autoridades que se sentiam agredidas por matérias veiculadas em meios de comunicação que, diga-se, a Aparecida não trabalhava lá não, tá? Porém, quem que mais se sentia agredido ou se sente agredido pelo trabalho da comunicação em Alagoas? Políticos e membros do judiciário. Dificilmente você tem um cidadão comum abrindo um processo contra o meio de comunicação, dizendo que atacou a honra ou a moral dele, tá? O dano moral, ele costuma ser pedido por políticos e membros do judiciário. Isso é muito importante ser frisado. Então, assim, não era só o trabalho da Aparecida, porque fala da honra. Na verdade, a autoridade alagoana não gosta de ser contestada. Ela não quer que a notícia mostre o que é de interesse da sociedade. Então, isso é muito normal. E, como reflexão, como o Felipe me perguntou, eu devolvo essa pergunta para você que está vendo e que está acompanhando conosco.
o caso de nós termos segmentos, entidades, instâncias que deveriam estar a favor do povo, do trabalhador e do direito humano, em volta da mesma pauta dos extremistas, por conta da Aparecida, vai deixar que tipo de herança para o futuro? Por exemplo, se hoje um sindicato ele tem um presidente ou uma presidente alinhada aos interesses do patrão, pode ser que amanhã uma outra chapa venha a assumir e aí retome na íntegra a essência do sindicalismo, a defesa da classe e a abertura para o tensionamento. O que vai esperar? Porque se hoje nós tivermos militantes, sindicalistas, políticos afinados com o mal feito por comoção individual e a questão social, e a questão histórica, e a questão política, e o amanhã, como será? E para a gente finalizar, né, te preocupa, obviamente que imagino já a resposta, mas de qualquer forma, em que grau a ti, o que poderia até ser mais gravoso, digamos assim, a situação em si, ou, se é que se sentiu assim, ser uma espécie de voz solitária com essa concepção dentro desse episódio? Então, ser voz solitária, para mim, já é algo muito corriqueiro, né? Eu sou uma voz solitária porque eu sou uma voz consciente na minha própria missão, do meu próprio caminho, e isso é algo que me honra bastante. Mas, olha, eu tenho plena consciência do risco que espera qualquer um de nós que desagrade ao poder em qualquer esquina. Alagoas nunca foi um lugar muito seguro para livres pensadores. Mas depois desse precedente, onde a sociedade disse para o poder, faz o que você quiser, a gente não se importa não, nós ficamos indiferentes e até elaboramos algumas justificativas para que não nos cobrem. A partir desse gente, todos nós estamos em grandes riscos, porque o fígado do poder, ele costuma ser muito intolerante para o pensamento crítico. Ana Cláudia Laurindo, cientista social, escritora e articulista do portal Repórter Nordeste e nossa entrevistada desta edição aqui do Com a Palavra, em que a gente debateu temas, debateu mais ideias e, como você viu, foi um debate para lá de significativo. Muito obrigado pela entrevista. Gratidão é minha. E a gente vai ficando por aqui. Como sempre, né, como você já deve ter se acostumado, deixando algum para refletir. E sobre esse caso, obviamente. Aí, dessa vez, a gente vai deixar, na verdade, duas situações. Uma atribuída a Arthur Blair, que com o pseudônimo de George Orwell, foi o autor aí de A Guerra dos Bichos, 1984, mas é atribuída também a Sir Lord Northcliffe. Jornalismo mesmo, é algo que deixa alguém, em algum lugar, nada satisfeito. O resto, e aí, como eu digo, por respeito aos integrantes das outras profissões que compõem aí esse resto, eu vou me ater por aqui. O resto, qualquer coisa menos jornalismo. E para finalizar, de Valdir Gomes, o falso jornalismo, como foi colocado em algumas situações aqui pela nossa entrevistada, o falso jornalismo sempre vai existir, enquanto for alimento para os medíocres consumidores da mentira. Até.